Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos fazer uma comparação entre estruturas, fisiologia de todos os animais invertebrados. Então nós temos aqui porífera, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópodes e equinodermatas. Depois nós vamos ter uma aula onde a gente trata dos cordados, então em outro momento. Aqui são os animais invertebrados. Então primeiro tu olha e fala, professor, isso é muita informação. Sim, também acho. Então isso aqui é como se fosse um resumão de toda a zoologia dos invertebrados. E aí durante a aula eu vou falando das características, a gente não vai aqui explicar o que é o funcionamento de cada uma delas, porque isso você encontra nas aulas específicas de cada um dos grupos, a gente explica lá tudo direitinho. Então nesse momento é para que a gente se organize. Então para que a aula não fique tão longa, vamos lá. Primeiro, aqui é a característica geral. Ou seja, o que você tem que saber principalmente de cada um dos grupos. É óbvio que existem outras, mas quando a gente trata, por exemplo, característica geral do porífero, ele possui poros no corpo, por isso o nome porífera. Dentro dos quinidários, a característica geral é que eles possuem células urticantes, os quinidócitos, aquelas células que injetam artigo, veneno. Temos os plateumintos, eles são triblásticos, os primeiros animais triblásticos, aqui para baixo todos são também, só que eles são os únicos que são triblásticos e também são acelomados, não possuem celoma. Aí tu fala, professor, o que é triblástico, o que é acelomado? Você vai ter que olhar nossa aula de embriologia, que lá a gente explica com imagens o que é cada um desses termos. Os nemateumintos, eles são pseudocelomados. Os únicos aqui que a gente põe, são pseudo, tem um pseudo, um falso celoma. Também explico isso aqui lá na aula de embriologia. Já os moluscos possuem o corpo mole, corpo mole, possui geralmente, com algumas exceções, cabeça, pé e o saco visceral, as vísceras e tal. Os anelídeos, eles têm o corpo metamerização. A metamerização, ou seja, com metamerias, são segmentos, né? Porque a cada partezinha é uma repetição de uma outra, por isso que o nome é anelídeos, como se fossem esses anéis e essa metamerização do corpo, como se cada estrutura fosse uma repetição da outra. Tranquilo? Tem os artrópodes que todos os animais são os mais diversificados, tanto em número de espécies, como falo, como também em abundância. O nome artrópodes é porque eles possuem os pés articulados, mas não só os pés, eles possuem apêndices articulados, como as pernas, as antenas, que são os apêndices e possuem literalmente articulações. E tem um exoesqueleto formado por quitina. Então o exoesqueleto dos insetos é formado por quitina. E aí nós temos aqui, ó, equinodermos, sistema hidrovascular. A água passa por uma série de canais nos equinodermatas, você vai entender a importância de tudo isso aqui a partir desse sistema hidrovascular, que é o mais importante dentro de equinodermatas. E já o esqueleto dos equinodermatas é um endoesqueleto, interno, portanto. Sistema digestório ausente, incompleto. É incompleto porque tem boca, mas não tem ânus. Então se alimenta, por exemplo, um quinidário, põe para dentro o alimento e depois os dejetos desse alimento tem que devolver pela boca. Então, quando é ausente, você vê que porífero não tem porcaria nenhuma, basicamente. Mas agora, quando pega quinidário, plateuminto, o sistema digestório é incompleto. Então, tem boca, não tem ânus. A partir daqui é completo, tem boca e tem ânus. Então, o alimento entra por um orifício e sai por outro. Sistema respiratório. Né? Como é que faz a troca gasosa? Porífero, tem porcaria nenhuma, então não tem. Quinidário também não tem, é de célula para célula. As células vão passando por difusão os gases que é eliminado para o ambiente. Nos plateumintos é cutânea, pela pele, assim como os nemateumintos é cutâneo, ou seja, pela pele. Os moluscos pode ser branquial, moluscos que estão dentro da água, precisa de brânquias, ou pulmonar, pega uma lesma. Uma lesma tem um pulmão, ela não tem brânquias porque ela está andando aqui, um caracol tal que fica aqui terrestre. Os anelídeos, tanto cutânea quanto branquial, dependendo do grupo. Alguns anelídeos vivem na água, então tem que ser branquial. Os outros não. Por exemplo, uma minhoca que não está na água tem que ser cutânea. Já os artrópodes pode ser traqueal, filotraqueal no caso das aranhas, ou branquial quando o artrópode é aquático, marinho. E os equinodermos, branquial. Porque onde é que tu vê uma estrela do mar, um equinodermo? Na água, então é branquial. Sistema circulatório, gente. Porífero ausente, porífero não tem porcaria nenhuma, lembre-se disso. Também é nos quinidários ausente, nos plateumintos é ausente, e por isso também que os plateumintos têm corpo achatadinho, para facilitar isso. Nos nemateumintos é ausente, aqui nos moluscos, tá? Isso é importante. O sistema circulatório ele é aberto,
na grande maioria deles. O que significa? Quando o sistema circulatório é quando o sistema circulatório é aberto, o sangue, ora está por vasos sanguíneos e ora ela sai de vasos sanguíneos e se mistura. Aí ele volta para vasos sanguíneos e depois sai. Por isso que é chamado de aberto. Em alguns deles é fechado já. Você pega os cefalópodes dentro dos moluscos, eles são os mais derivados, digamos assim. Tanto vocês vão ver aqui no sistema nervoso o quanto é complexo deles. Nos anéridas é fechado, ou seja, você repara que chegou nas minhocas, e a gente tem aqui dos mais primitivos aos mais derivados. Quando chegou nos anelídeos, o sangue já está circulando 100% dentro de vasos sanguíneos. Importante você saber. Assim como nos artrópodes, neste caso aqui, os artrópodes eles já têm o sistema aberto. Tá? Então, ora está em vasos sanguíneos, passa lá por vasos que têm papel como se fosse de coração, depois se mistura no corpo, volta para vasos sanguíneos, aberto. E aqui nos equinodermatos é ausente ou reduzido. Tranquilo? Sistema excretor, porcaria nenhuma nos poríferos. Quinidário, também não tem, é ausente. Já nos plateumintos são protonefrídeos. É como se fosse uns rins muito, mas muito primitivos. E aqui tem uma célula que entra em ação nesses protonefrídeos, chamadas de célula flama. Na aula de plateuminto a gente explica o funcionamento da célula flama, é interessante você saber. Nos nemateumintos tem os renetes, que são estruturas em forma de H, que também fazem, e também por difusão. Tá? Então, o que é difusão? Lembrando lá em citologia. A troca vai de célula para célula até chegar no renete, que é eliminado depois. Nos moluscos, metanefrídeos, também é muito semelhante. Ó, tu pega protonefrídeos, são os muito primitivos. Metanefrídeos também é como se fossem pequenos rins. Você tem que entender o funcionamento dele na aula de molusco, mas grava que é por metanefrídeo. Assim como os anelídeos, também metanefrídeo. Já os artrópodes fazem por túbulos de Malpique ou glândulas coxais. Tudo isso eles fazem eliminação, no caso de excretas, né? E glândulas antenais que fazem também liberação de excretas. E aqui nos equinodermatos é ausente, muito influenciado pelo sistema hidrovascular. A água está passando por dentro do animal ali, é um sistema como se fosse uns tubos assim, cheio de água passando, e isso facilita a eliminação das excretas. Aí aqui, ó, sistema nervoso, porcaria nenhuma nos poríferos, não tem. Nos quinidários é difuso. O que significa difuso? Não tem uma centralização, onde tem uma parte tipo um cérebro ou um gânglios. Não, é tudo como se fosse uma rede neural, por isso é chamado de difuso. Agora aqui começa a complexidade. Nos plateumintos, glândulas cerebrais e cordões longitudinais, ou seja, tem na parte da cabeça, desde a parte da frente deles, e depois ele vai como um cordão ao longo de todo o corpo do animal. Já nos nemateumintos tem um anel nervoso e também cordões longitudinais. Um anel nervoso que forma literalmente um anel e depois ao longo do corpo tem esses cordões nervosos. Tudo, você vê que está ficando cada vez, quando a gente vem mais para os animais mais derivados, vai ficando mais complexo o sistema nervoso. Aqui, nos moluscos, é ganglionar, então forma gânglios, onde você tem uma concentração de células nervosas, de neurônios ali. Tá? É interessante você saber que nos cefalópodes é muito desenvolvido. Eu já tinha dito para ti, cefalópodes, o polvo, por exemplo, a lula, são moluscos que têm um grande avanço aí no sistema nervoso. Tá? Por isso até vai cefalópode, o tamanho da cabeça do bicho, os olhos. Tá? É fantástico, é maravilhoso o que acontece aqui. Depois nós temos os anelídeos, que é uma cadeia nervosa ventral. Então você tem uma cadeia de neurônios e está na parte ventral. Muito importante você saber que é a parte dorsal e a parte ventral. Tá? E também tem a cada um dos segmentos dos anelídeos, lembra que ele tem um corpo metamerizado, então a cada segmento deles existe um par de gânglios, tá? Por segmento. Aí voltando aqui agora, indo para artrópodes. Sistema nervoso ganglionar, e eles são muito bons, eu coloquei aqui para falar para vocês, são bons, eles têm ótimos sistemas sensoriais. Você pega um artrópode, pega uma mosca, ele tem olhos compostos que enxergam, que percebem a imagem de uma magnitude, uma clareza muito grande, claro, dentro das limitações dele. Eles possuem ocelos que percebem também a claridade, a escuridão. Eles possuem antenas que percebem o ambiente de uma maneira magnífica. Então o sistema sensorial dentro dos artrópodes é muito bom. Já equinodermata, eles têm o anel nervoso e nervos radiais. Esse anel nervoso é circular e fica na região da boca também, fazendo toda a volta, por isso que é chamado de um anel nervoso.
E por fim, a reprodução. Aqui é só o que a gente tem que desenvolver o nosso pensamento aqui é se é sexuado ou assexuado. Lembrando, a gente trabalha com seres vivos, então a exceção aqui existe em basicamente todos eles, tem exceção. Mas aqui o mais importante é você saber o que é uma reprodução sexuada. Ocorre troca de material genético. Assexuada não ocorre troca de material genético. Aqui então, porífero pode ser sexuado ou assexuada. Quinidário pode ser assexuado ou sexuada. Nesse caso aqui, você tem alternância de gerações. É muito interessante o ciclo de reprodução dos quinidários. Eles têm a estrobilização, que vai lançando as medusas, depois eles fazem reprodução, e aí tem todo o ciclo. É muito interessante, isso eu recomendo muito, você pegar, assistir a aula específica de quinidário para entender essa reprodução aqui por alternância. Dentro dos plateumintos, assexuada ou sexuada. Dentro dos nematomintos, sexuada. Dentro dos moluscos, sexuada também, eles fazem troca de material genético. Nos anelídeos, também fazem. E aqui é interessante porque os anelídeos, a minhoca, ela faz a reprodução cruzada. A minhoca é hermafrodita, então é sexuada, troca a gameta, mas ao mesmo tempo eles cruzam. Um dá gametas, dá espermatozoide e recebe espermatozoide ao mesmo tempo. Temos aqui nos artrópodes, sexuada, tá? E é muito importante você se ligar no desenvolvimento dos insetos. Isso já caiu no Enem, isso cai direto. Inclusive, se você resolver as questões, você vai da nossa lista, você vai ver. Os insetos, eles podem ter, dentro de artrópodes tem insetos, aracnídeos, os crustáceos, diplópodes, quilópodes. Mas nos insetos, que é o que mais cai, eles podem ter desenvolvimento direto ou indireto. Quando é indireto, tem metamorfose. A larva tem hábitos completamente diferentes dos adultos. E isso evita o quê? Evita a competição. Então é muito importante você assistir a aula de artrópodes para entender esse tipo de desenvolvimento dos insetos, se é direto ou indireto. E por fim aqui os equinodermos pode ter tanto sexuada quanto assexuada. Então isso aí, gente, é um grande resumão. O que você pode fazer? Isso tem que saber tudo, tá? A pessoa tem que decorar, infelizmente a gente tem que dar essa decoradinha aí. Mas o interessante é você ter essa tabela, você põe espaços maiores entre cada um deles e preenche outras características. Talvez até você faça um grande Excel no teu, pega o teu computador, faz um Excel e você está estudando cada um dos grupos. Enquanto que você está estudando lá, sei lá, porífero, você vai completando os quadrinhos com palavras-chave. Depois de um tempo você vai ter um gigante, um resumão gigante, que nem é mais resumo. E aí você destrói em qualquer provinha. Ok? Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.